Tem dia que você se sente meio murcho, seco, brocochô? A vida tem dessas mesmo, né? Hoje eu vou contar a história da Dona Maria Flor, uma amiga senhora de seus 70 e poucos anos, que estava assim quando eu conheci. Mas a boa notícia é que tem outros dias que a gente se sente potente, vivo, radiante, como uma flor que desabrochou. Atendi essa paciente há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Quando ela chegou, ela estava assim, murcha, sem pétala nenhuma, quase não dava para ver as folhas. O motivo? Um dos seus filhos, seu amigo, companheiro, cuidador, havia falecido há pouco tempo atrás por um infarto. E, para piorar, seu outro filho havia levado uma série de facadas e necessitou passar por uma cirurgia cardíaca extensa, o que foi fazendo murchar a vida que havia na Maria Flor. E eu não ia trazer uma história triste assim, se ela, assim como a vida, também não tivesse suas reviravoltas e seus momentos de mudança. Acontece que, com acompanhamento, muito cuidado, vivenciando o luto e fortalecendo a espiritualidade dela, hoje, quando encontro Maria, vejo, antes de tudo, a flor que desabrochou. E após um abraço gostoso e sincero, sinto a felicidade de estar presenciando essa primavera, para que então Dona Maria continue exalando o perfume do seu florescimento por onde ela passa. E aí, vamos trocar uma ideia? O papo hoje é sobre florescimento humano. É um tema lindo e potente, onde podemos aprender um pouco mais sobre quem somos e sobre nossa íntima relação com a natureza e os outros reinos. E é verdade que, assim como as plantas, nós também temos nossos ciclos. E esse não é um papo motivacional apenas, e sim é um papo sobre o florescimento humano e da ciência que tem por trás desse conceito. Trata-se de um fenômeno natural, cíclico e de grande importância para a vida de quem vive a vida. Então, bora entender um pouquinho melhor sobre o desabrochar da potência que nós carregamos e, a partir desses estudos, encontrar o caminho para a gente florescer a cada primavera. A psicologia positiva pode ser entendida como um campo da psicologia que estuda os aspectos que permitem que as comunidades e indivíduos prosperem dentro de seu meio, sempre com foco no âmbito da saúde, seja ela física, mental, social ou espiritual. Enquanto isso, as pesquisas tradicionais no campo da medicina e da psicologia focam muito na doença, nos sintomas e nos tratamentos que ficam em detrimento da promoção da saúde, ficando assim de lado os aspectos que promovem bem-estar e saúde e que geram de forma prática benefícios para a nossa sociedade e frutificam, assim, o indivíduo e seu meio. E esse foco mais tradicional, dado aos campos de pesquisa na área da saúde, também tem uma explicação. A lógica do serviço de saúde foi, desde o refinamento das tecnologias mais atuais, com a ascensão da farmacologia moderna, moldada com foco na manutenção da capacidade produtiva do capital. Ou seja, o foco não é dado para a cura de doença ou para o bem-estar, e sim para o prolongamento da utilidade socioeconômica do indivíduo dentro do meio de produção. Sendo assim, os métodos de tratamento focam na supressão da manifestação da doença, e não da verdadeira cura e potencialização do que o ser pode desenvolver. E a psicologia positiva vem então para mudar esse foco e tentar trazer mais saúde e bem-estar para o nosso dia a dia. Mas vamos deixar essa problemática da lógica produtiva para outro momento e entender, enfim, o que é o florescimento humano. O florescimento humano pode ser entendido como um estado no qual todos os aspectos da vida do indivíduo se encontram de maneira positiva, gerando assim saúde, podendo também ser entendido como um completo estado de bem-estar, que vai além da singularidade dos aspectos de cada dimensão. Estamos hoje seguindo os estudos de um grande pesquisador de Harvard, o Tyler Vanderwill, que é um dos grandes promotores dos caminhos para o florescimento humano. Esse vídeo está sendo baseado principalmente nos artigos On the Promotion of the Human Flourish e Activities for Flourishing, Evidence-Based Guide. Eu vou deixar também aqui embaixo o link para o Programa de Florescimento Humano de Harvard. Depois vale a pena dar uma olhadinha. Voltando agora um pouquinho para o assunto, o que afinal engloba esse conceito? Quais seriam esses aspectos da vida que ele fala sobre? Podemos dividi-los em 5 domínios estruturais da vida humana, que se desdobram em aspectos mais específicos, sendo eles felicidade e satisfação com a vida, saúde física e mental, sentido e propósito, caráter e virtudes e relacionamentos próximos. O entendimento do florescimento a partir desse domínio pode ser dado tanto como um estado momentâneo, cíclico e intermitente, ou também como um momento mais sustentável a depender de cada situação.
O florescimento, então, ocorre quando esses domínios se apresentam em alta, dentro dos respectivos questionários que inferem cada aspecto de cada domínio. E dentro dessa discussão, fica evidente a importância de uma estabilidade financeira e dos recursos materiais. Porém, o dinheiro aqui ele não entra como um provedor do estado de bem-estar, e sim como um auxiliador para a manutenção e também para a obtenção de alguns índices de saúde, possibilitando assim a preservação do florescimento por mais tempo. Há uma diferenciação entre a relevância do recurso financeiro no auxílio aos processos de saúde e da produção de felicidade como consequência direta do dinheiro, sendo esse um ponto que a gente precisa reconhecer. Se há, então, uma segurança financeira, as necessidades básicas do ser não serão negadas. Porém, aqui o foco não é para a prosperidade financeira e material, e sim para a prosperidade e otimização desses 5 domínios que já comentamos antes. E aqui voltamos, então, rapidamente à problemática do modelo social ao qual estamos inseridos, tanto de trabalho quanto da oferta de serviços de saúde. O trabalho, na atualidade, não é pensado e nem realizado para o engrandecimento do convívio social e natural. Sendo assim, o objetivo central do trabalho é apenas o recurso financeiro que aquele serviço do trabalhador gera. E mesmo que esse seja extremamente mal remunerado, seu trabalho não gera em contrapartida bens para a sociedade ou então bens para si mesmo. Trata-se de uma grande problemática e de difícil abordagem, mas que nem por isso deve ser deixada de lado ou então não deve ser criticada, visto que, atualmente, boa parte do adoecimento das esferas físicas, mental, espiritual e social são geridas e incentivadas a partir dessa lógica de produção. Aí, pensa comigo, se o sujeito, para sobreviver, precisa vender todas as pétalas que ele produziu durante a primavera, como que no momento de escassez, que é a parte natural do outro lado do ciclo, ele poderá desfrutar do florescimento e até mesmo compartilhar e auxiliar aqueles que estão em volta dele. Não dá, né? Por isso que temos vivido assim, no sentido muitas vezes um pouco murcho, seco, brocochô. Você me entende? Mas calma, não desanima, porque o primeiro passo para a gente solucionar o problema é ter a compreensão de que ele existe. E agora então, já sabendo do buraco que nos meteram, a gente pode pensar em quais caminhos a gente faz para sair dele e buscar então florescimento e maior bem-estar. É importante destacar que o ato de florescer não tem a ver com a lógica da produtividade. Então, acalme sua mente, apague seu coração, porque o objetivo não é nos tornarmos máquinas, e sim sermos humanos. Vamos começar a cuidar da vida que habita aí dentro? Quais são os verdadeiros caminhos para o florescimento? Existem 4 principais caminhos que, quando bem trilhados e harmonizados, auxiliam na promoção do florescimento. Cada um dos 4 atua em conjunto nos 5 domínios anteriormente elencados. São eles: a família, a educação ou estudo, o trabalho e as comunidades religiosas. O artigo nos trouxe esse diagrama que referencia de que modo cada caminho influencia em cada domínio. Vamos tentar entender um pouquinho melhor. Estes caminhos não são únicos, nem muito menos definidores da totalidade do fenômeno do florescimento, porém fazem parte da dinâmica dele. Por exemplo, a participação em comunidades que não sejam religiosas, mas que possuam um papel central na vida do sujeito, podem também influenciar para que esses domínios tenham mais qualidade e que promovam, assim, o florescimento humano. E a mesma coisa pode acontecer com o envolvimento artístico, político, voluntário, ou então para outros aspectos que remetam para aquele indivíduo o seu propósito e sentido de vida. Vale assim entender que essas opções nos servem de guia dentro da particularidade de cada um, para que essa regra não limite a potencialidade da expansão de cada um. Quando falamos em família, nós temos 2 principais polos para analisar. Inicialmente, a gente olha para o berço onde você nasceu, como o afeto era gerido, como as relações foram estruturadas e como você se sente dentro da segurança do seu próprio lar. Vale salientar que não estou me referindo aqui àquele modelo tradicional de família de pai, mãe e filhos, e sim ao modelo ao qual você nasceu e qual o seu convívio social fez com que você crescesse e se inserisse dentro da sociedade. Já no outro polo, nós temos o modelo de família que é gestado através da vivência de cada um, junto com aqueles que você vai encontrando pelo caminho e muitas vezes pode até se relacionar com a questão do matrimônio para a gestação de uma nova família. E quando abordamos o modelo do matrimônio, a gente vê que ele é um relevante fator de proteção para os índices de saúde mental
e promotor dos aspectos benéficos da saúde, estatisticamente comprovado por pesquisas científicas. Sempre importante também abrir as sessões de caso a caso, mas entendendo que a ciência, nos dados quantitativos, estuda a norma e não as exceções. Já no campo do trabalho, entender como uma ocupação cotidiana afeta a vida é parte central dessa análise. Mesmo que o serviço que você preste não esteja alinhado com o seu propósito e sentido de vida, apenas ter uma ocupação e reproduzir aquilo diariamente já é um fator protetor para os transtornos mentais e gera mais satisfação da vida, contribuindo assim com o florescimento humano. Quando falamos em educação, os artigos focam muito no grau de escolaridade que o indivíduo possui e em como eles influenciam diretamente nos aspectos de saúde. As evidências nos mostram a importância social que o estudo tem e também discutem alguns diferentes mecanismos para a promoção da saúde a partir desse grau de escolaridade. Porém, indo por um pensamento um pouco mais filosófico, a gente pode entender como que o conhecimento dentro da humanidade é importante para o desenvolvimento da nossa vida, olhando até para a própria filosofia como uma busca para entender o mundo e a si próprio. Se a gente olha para um indivíduo que busca movimentar e responder estes questionamentos internos através do estudo de diferentes disciplinas, a gente então evidencia que há uma maior busca desse ser por realização pessoal, evidenciando assim melhores caminhos para atingir o florescimento. Quanto às comunidades religiosas, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui que fala um pouquinho sobre a religião e a religiosidade, como ela influencia nos aspectos de saúde e como que o principal fator estudado, a frequência a cultos religiosos, é um promotor de saúde e gerador de bem-estar. A lógica primária da religião, enquanto objetivo de se reconectar ao sagrado ou ao transcendente, dentro da leitura cultural de cada civilização, já nos remonta o porquê desse caminho ser tão potente e tão presente na história da nossa humanidade. Não existe história da humanidade sem religião, e ouso dizer que não existirá uma história promissora da nossa atual sociedade se não nos reconectarmos com os valores transcendentes e espirituais dentro da nossa existência. Sendo assim, o florescimento também passa por aqui, pela religião. Agora, vamos resumir um pouco e tentar consolidar o que conversamos hoje até aqui. O florescimento humano, enquanto momento de potencialidade máxima e sendo referido como um completo estado de bem-estar, é, em última análise, o que todos os seres buscam enquanto objetivo na vida. A verdadeira busca pela felicidade. E, para atingi-lo, é importante se empenhar dentro do seu processo pessoal e adotar ativamente algumas estratégias que, dentre elas, envolvem a gratidão, atos de gentileza, voluntariado, vocação pessoal, vivência de utopias, regozijo, perdão e todas as virtudes que remetem a valores espirituais e transcendentes. Uma faceta importante do estado de florescimento é que ele foge um pouco do lugar de autocentramento do prazer individual, já que o indivíduo que floresce e que está interagindo com a sociedade, com o seu meio, ele leva para todos aqueles com que ele se relaciona o perfume daquele ato e daquele momento que ele está vivenciando, trazendo assim então a sensação de florescimento para todos aqueles que estão ao seu redor. Florescer para que os ventos polinizem a todos e que assim então os frutos surjam a partir da união de seres que desejam que a vida seja mais harmônica e abundante, para então desfrutarmos todos da capacidade humana de ser parte e parcela da natureza. Desejo a você boas florações durante sua caminhada. E para isso, não se esqueça de regar diariamente suas raízes, para que suas pétalas cresçam saudáveis e plenas dentro da sua condição. Aproveitem os frutos da estação, cuidem dos brotos que despontam no solo e assim nos vemos numa próxima temporada.